40 dias de fortalecimento, descobrindo os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Raízes de intimidade. Sem dúvida alguma, o Senhor desenvolve as raízes profundas que frutificam, que dão o seu fruto no tempo certo e prospera dentro de uma relação de intimidade com Deus. É exatamente isto que nós aprendemos ao estudar a vida de Davi. Nos próximos dias você meditará a respeito deste personagem nas Escrituras que nós aprendemos tanto, autor de muitos salmos, da qual o Antigo Testamento revela, sem dúvida alguma, a sua jornada de intimidade e relacionamento de amor com Deus. É interessante como nós observamos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando nós lemos: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Este versículo se refere a respeito do Senhor escolhendo um rei. Ele está afirmando que o Senhor não está escolhendo um rei por causa de uma aparência exterior, mas está olhando para a intimidade, para o coração. Por isso Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Este versículo nos mostra algumas verdades espirituais extraordinárias para a sua vida de intimidade com Deus. A primeira delas é que Deus vê todas as nossas raízes. Ele conhece a nossa raiz de amargura, de amor, muitas vezes raízes que estão escondidas de pecados que muitas vezes nos envergonhamos. Ele sabe exatamente aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo, aquilo que nós fazemos escondido. Ele conhece o nosso coração. Ele também sabe das nossas lágrimas secretas. Ele também conhece dos nossos desesperos, do choro diante de um chuveiro, ou talvez em angústias onde você não quer que ninguém te veja, mas o Senhor vê o nosso coração. Por isso as Escrituras vão dizer: o Senhor não vê como um homem, Ele vê além das nossas aparências. Assim nós aprendemos no versículo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel. O texto diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Este é um texto que fala a respeito da rejeição de Saul. Saul recebeu uma orientação do Senhor e ele distorceu, tentando oferecer sacrifícios de animais ao Senhor. Enquanto o Senhor, por meio do profeta Samuel, vai dizer: o Senhor se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. O Senhor se agrada muito mais de uma vida que obedece o que Ele está nos dizendo do que aquilo que nós podemos oferecer de alguma forma para tentar compensar ou convencer ou manipular o coração de Deus. Ele conhece as intenções do nosso coração. Toda a exterioridade é o resultado da nossa interioridade. É isto que nós vemos em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando nós lemos: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É maravilhoso perceber como Deus deseja tratar a nossa interioridade. Talvez você esteja lutando com coisas que você deseja mudar no seu comportamento, mas o primeiro alvo de Deus para transformar o seu coração, aliás, o seu comportamento é mudar o seu coração, porque o nosso exterior é o resultado do nosso interior. Davi foi escolhido como rei por causa do seu coração e não das suas habilidades de guerreiro. Ele era um homem segundo o coração. Assim, aprendemos com Davi que ele ama o quebrantamento na intimidade.
após a queda de Davi em adultério e ter tentado esconder o seu adultério, inclusive cometendo um assassinato. Assim nós vemos nas Escrituras, ele confessa seu pecado no Salmo 51, no versículo 17, expressando da seguinte maneira: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi sabia que Deus olha o nosso coração. O Senhor deseja que nós o amemos. Ele deseja intimidade. As raízes ou os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, este primeiro lugar chama-se intimidade. Este é o convite que você terá durante esses 40 dias de fortalecimento. O Senhor deseja que você o conheça intimamente. Ele já sabe quem você é, mas você pode revelar o teu coração a Ele. Podemos orar. Amado Senhor, o Senhor vê todas as coisas e eu não posso me esconder de Ti. Não podemos, ó Pai, fingir, não podemos enganá-lo, porque o Senhor tudo sabe. Por isso reconhecemos os nossos pecados e pedimos que o Senhor realize a transformação em nossa interioridade que só o Senhor pode fazer. Esta é a nossa oração. Queremos criar raízes de intimidade. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.